Qual foi a memória que você trouxe, então, da infância? A memória que me veio foi na escola. Logo que eu iniciei na escola, tinha uns 6 anos. E eu tinha muita dificuldade de sociabilizar. Eu não conseguia conversar com as meninas, com as pessoas. E eu tenho assim, que eu me lembro, as meninas fazendo joguinho de palavra, assim, vamos, letra com F, aí todo mundo. E eu só olhava, sabe? Eu sabia tudo de cor e salteado, mas eu não conseguia falar. Eu não conseguia interagir com as pessoas, era muito difícil para mim. Então, qual foi a memória que veio especificamente para você? Então, específica, eu olhando as meninas fazendo jogo e eu sentada e queria muito fazer, mas eu não conseguia fazer. O que é que você sente no seu corpo quando você traz essa memória? Eu sinto assim, tipo uma angústia, né? Uma coisa, um peso assim que vem. Quando você lembra dessa cena, você está se sentindo como se fosse a criança olhando o que está acontecendo, ou você está vendo de fora você? Eu vejo de fora. Você está assistindo uma É, imagem sua de você criança? eu vejo a cena assim. Certo. Ok, então. Então foi sensação de angústia, foi isso que você falou? Angústia, eu tinha vergonha de falar. Eu me Uhum. sentia assim, eu não conseguia falar. É travada, é como se eu Mas, fosse travada. mas agora, nesse momento, qual é a sensação quando você lembra? Nesse momento, eu sinto uma angústia, assim. Angústia. De 0 a 10, quanto é essa angústia? A Ah, intensidade dela? é uma angústia forte, eu diria uns 9,5. Ok. Vamos lá, vamos tocar nos pontos aqui comigo, tá? Todo mundo que está em casa vai fazendo também a autoaplicação junto. E à medida que você for tocando nesses pontos de liberação emocional, o seu inconsciente ele vai trabalhar aquela memória que você já escolheu para ser tratada, tá? Aquela que eu pedi para você olhar da infância. Então vamos lá. Eu sinto angústia. Eu sinto angústia. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Eu queria estar junto brincando, Eu queria estar junto brincando, mas eu não conseguia. mas eu não conseguia. Eu me sentia travada. Eu me sentia travada. Eu sentia vergonha. Eu sentia vergonha. Eu ficava só olhando. Eu ficava só olhando. Mas eu não queria ficar só olhando. Mas eu não queria ficar só olhando. Só que eu não conseguia fazer mais nada. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu sentia vergonha. Eu sentia vergonha. Eu ficava paralisada. Ficava paralisada. E só de lembrar dessa cena, Só de lembrar dessa cena, eu sinto angústia. eu sinto angústia. Eu sinto angústia. Sinto angústia. Como é que tá a sensação agora de angústia? Bem forte. Ela aumentou, tá igual? Mudou de Ela lugar? aumentou, assim. Foi como pro estômago. Certo. Então mudou meio que a localização, era mais no peito, desceu um pouquinho pro estômago, né? Isso. E me fala, por que você se sente angustiada? Qual é a razão? Porque eu tenho esse problema social de não conseguir interagir quando eu tô em grupo. Certo. Eu sempre me sinto isolada, assim. Certo. Eu sempre me sinto isolada. Eu sempre me senti isolada. Eu sinto angústia dentro de mim, Eu sinto essa angústia dentro de mim, devido a esse problema social. devido a esse problema social. Eu sinto uma angústia dentro de mim. Eu sinto uma angústia dentro de mim. Eu tenho memórias desde a infância, Eu tenho memórias desde a infância, como esse dia que eu não consegui falar, como esse dia que eu não consegui falar. fiquei com vergonha Fiquei com vergonha e fiquei só olhando. e fiquei só olhando. Esse bloqueio me acompanha até hoje. E esse bloqueio me acompanha até hoje. É um bloqueio da infância. É um bloqueio da infância. Eu sinto angústia. E eu sinto angústia. Eu não consigo resolver. Não consigo resolver. O que é que você está sentindo agora? Percebe como é que está a angústia? Angústia. Eu tava com uma vontade de chorar muito grande, mas parou. Passou mais a vontade de chorar? Passou.
Volta de novo lá naquela cena da infância, tá? Volta para lá. Então, você olhando, as crianças brincando, o que é que você está sentindo agora? Me conta. Eu Como é que é sinto agora a percepção da cena? solidão, assim. É como se eu perdesse a infância. Hum, Eu pensava assim, eu vou perder a infância, porque nem na minha rua, que eu morava em vila, eu não conseguia, as meninas brigavam comigo e eu não conseguia voltar a brincar. E eu sempre pensava, eu vou perder minha infância, porque eu não consigo uhum, sociabilizar. certo. A sensação que eu tinha A sensação que eu tinha é que eu ia perder a infância. é que eu ia perder a infância. Me dá uma tristeza. Me dava uma tristeza. E foi isso que acabou acontecendo. E foi isso que aconteceu. Eu acabei perdendo muita coisa da minha infância. Perdi muita coisa na minha infância. E é um tempo que não volta mais. E é um tempo que não volta mais. E dá uma tristeza Me dá uma tristeza de não ter aproveitado de não ter aproveitado essa fase da minha vida, essa fase da minha vida. que passa tão rápido, Passa tão rápido por conta desse bloqueio que tem dentro de mim. por conta desse bloqueio que tem dentro de mim. Um bloqueio que me impede de socializar. É um bloqueio que me impede de sociabilizar. Quando as meninas brigavam comigo, Umas meninas brigavam comigo, eu não conseguia voltar depois da brincadeira. não conseguia voltar depois. Aquilo me afetava tanto emocionalmente Aquilo me afetava muito emocionalmente. que eu não conseguia voltar. Eu não conseguia voltar. Parecia que tinha uma fragilidade dentro de mim, Isso, tinha uma fragilidade dentro de mim. uma fragilidade emocional. Uma fragilidade emocional. Talvez alguma ferida mais profunda Talvez alguma ferida mais profunda. de rejeição e abandono. Rejeição. Por isso que eu sentia tanto medo de falar, Por isso que eu sentia tanto medo de falar, de me relacionar, de me relacionar, e me isolava. de me isolar. E a infância foi passando, E a infância foi passando. e eu perdi muita coisa. E eu perdi muita coisa. O que é que você está sentindo agora? Eu sinto uma sensação de que é isso mesmo. É isso mesmo que? Que esse abandono, né? Que eu sempre tive de meu pai vinha e voltava. Sempre me senti sozinha. Então você acha que esse abandono vem do seu pai? Meu pai era a única pessoa que me dava uma atenção quando ele vinha, né? Mas ele ficava muito pouco. E a sua mãe? A minha mãe era na dela, ela tinha a vida dela, muito fechada. Ela não era uma má mãe, mas ela não se importava se eu fazia lição, se eu estava bem na escola, se eu estava mal, se eu brincava, se eu não brincava para ela, tanto fazia. E quando você fala assim, quando seu pai vinha porque ele não morava com você? Não, ele trabalhava no Paraná e a gente morava em São Paulo. Ele vinha só visitar. Então ele não era casado com a sua mãe, não vivia com a sua mãe. Mas eles não se separaram, ele morava fora. Trabalhava fora. O casamento era um casamento totalmente desequilibrado e acabado. Então ele morava lá e ela morava em São Paulo com a Entendi. gente, Ele, 3 irmãs. ele só vinha visitar você. Ele vinha visitar a gente. Certo. O que é que você está sentindo agora de lembrar de tudo isso? Eu me sinto que eu tinha muito amor, né, por ele. É a única pessoa que sentia aquele amor, né? Mas é a tristeza dele ir, né? Sempre ele ia. Então você lembra dele, ele chegava para fazer a visita e está vindo para você o momento dele ir embora, é isso? É, O que é que você está sentindo agora de lembrar disso? eu sinto muita tristeza, né? Quando meu pai ia embora, O meu pai ia embora, eu ficava muito triste. estava muito triste. Ele me dava atenção. Ele me dava atenção. Eu gostava muito quando ele chegava. E eu gostava muito quando ele chegava. Mas era só uma visita. Mas era só uma visita. Ele não ficava muito tempo.
Não, ele não ficava muito tempo. Chegava uma hora que ele tinha que ir. E chegava uma hora que ele ia. Eu ficava muito triste Eu ficava muito triste. vendo meu pai ir embora. Meu pai ir embora. Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza. quando eu lembro do meu pai indo embora. Quando eu lembro, Eu sinto uma tristeza sinto uma tristeza. quando eu lembro do meu pai indo embora. Quando eu lembro dele indo embora. O que você está sentindo agora? Ai, eu sinto a tristeza. A Mas assim, tristeza. ela tá é uma tristeza longe, né? Parece que é uma coisa que ficou lá, né? Uhum. Ainda é essa imagem do seu pai indo embora? Você criança, seu pai indo embora, voltando. Voltando, né? Sempre que ele vinha, aí eu tocava piano para ele, ele me dava atenção, né? Certo. Ele conversava com você? O que é que ele fazia? Conversava, falava para eu tocar piano, ele me ouvia, assim, né? Uhum. Certo. Então percebe de novo, você está dando tristeza, tá? De lembrar dele indo embora. Sim. Era uma sensação de vazio, né? Uhum. Ficava, Certo. Me dá uma sensação de vazio. me dava uma sensação de vazio, Meu pai indo embora. meu pai indo. Eu ia ficar sem atenção, Eu ia ficar sem atenção, me sentindo sozinho, me sentindo sozinha, abandonada. não falava. Quando meu pai chegava era muito bom. Quando meu pai chegava era muito bom. Ele conversava comigo, Ele conversava comigo, pedia para eu tocar piano para ele. pedia para eu tocar piano para ele. E eu ficava toda feliz com isso. E eu ficava muito. Mas chegava o momento que ele tinha que ir embora. Chegava o momento que ele ia embora. E eu ficava triste. E eu ficava triste. Meu pai indo embora. Meu pai indo embora. O que você está sentindo agora? Eu sinto como se é uma coisa longe, sabe? Bem no passado, assim. Tá dando tristeza ainda? Menos um pouco. Tava Se você, mais. se você fosse dar uma nota para essa tristeza, seria quanto de 0 a 10? Agora, eu daria 7. Nota 7. Por que você ainda está triste? Quais são os pensamentos que justificam a tristeza? Os pensamentos é que eu perdi um relacionamento porque eu deixei a pessoa ir. Sabe? Eu simplesmente deixei ir. Entrei numa depressão faz 2 meses. Peraí, isso aí já é uma outra história que está surgindo, né? Sim. Não tem mais nada a ver com essa memória do seu pai. Não, do pai, assim, eu sinto que ele deu o que ele pôde, né? Foi difícil para eu superar. Então, e quando você pensa na tristeza lá dele indo embora, ainda sente isso? Seu pai indo embora, ainda vem aquela sensação de tristeza? Ou pulou para essa outra tristeza que você falou aí do É, relacionamento? vou para essa. Então a tristeza do relacionamento é o quê? Qual foi a justificativa que você deu? Foi eu deixei ele embora? Deixei. Eu sabia que estava numa crise, mas eu simplesmente deixei ir. E aí você, quando pensa nisso, você sente culpada, você sente tristeza, sente o quê? Eu sinto que eu poderia ter feito melhor, né? Mas não estava bom. Era um relacionamento que estava ruim. Certo. Eu poderia ter segurado, mas eu deixei. E depois entrei numa depressão. E ainda tá com essa depressão? Eu tô um pouco depressiva, sim. Sabe que essa depressão, ela tem muito mais ligação com as feridas da sua infância do que com o término do relacionamento. Porque quando você termina um relacionamento é que vem toda a carga emocional que você não curou ainda de rejeição e de abandono da infância. E você entra em contato com essas feridas e é por isso que a pessoa entra em depressão. Senão a pessoa ela consegue lidar com o término do relacionamento, ela sofre, mas ela não vai entrar numa depressão.
Ela vai ter uma tristeza, vai ter uma fase ali que ela vai lidar com aquilo, mas ela se recupera e segue em frente na vida. Mas quando tem toda essa carga lá do passado, então é como se essa ferida agora fosse exposta, ela fica mais aberta. Aí Então aumenta. isso. Então é a criança, justamente o bloqueio da criança ferida. E aí tudo assim, ai, não tenho amigo, ai, não tem ninguém, eu tô sozinha, porque eu tô sozinha aqui, eu moro um pouco isolada numa chácara. Aí vem, a solidão é muito difícil, aí vem aquele peso da solidão no ombro, assim, pesa, a solidão pesa. Tá sentindo agora esse peso? Não, agora não, mas eu sinto. Mas nesse momento não está presente, né? Não, mas eu sinto o peso no ombro. Vamos lá. Ó. Pensa de novo agora lá naquela primeira memória da infância que você tinha trazido logo no comecinho, tá? Você sentada, olhando as amigas brincando e você sem conseguir falar. O que é que você sente agora pensando nessa memória? Eu sinto que faltava autoestima, né? Eu não tinha coragem de falar. Apesar Mas o que que, eu sabia, mas o que assim, você sente agora pensando nisso? eu sinto frustração, assim, uma frustração. Antes era tristeza, dava angústia, agora está dando um sentimento de frustração. É isso? É, Vamos lá. Ainda dá aquela sensação de, puxa vida, perdi a minha infância. não, não tá tanto, não. Eu me sinto frustrada. Eu me sinto frustrada, Eu queria poder falar, não queria poder falar, interagir interagir e brincar. e brincar. E eu não conseguia. Eu não consegui, Eu me sentia travada. me sentia travada, Eu sentia vergonha. sentia vergonha, Eu ficava paralisada. eu ficava paralisada. E me dá uma frustração. Isso me frustra. Eu fiquei com essa frustração dentro de mim. Eu fiquei com essa frustração dentro de mim. Eu queria ter sido diferente, Queria ter sido diferente, mais espontânea, mais espontânea, mais confiante. mais confiante. Mas eu tinha tanto bloqueio dentro de mim. Mas eu tinha tanto bloqueio dentro de mim. Eu simplesmente não conseguia. Eu não consegui. É uma frustração para mim É uma frustração para mim ter vivido essa cena, ter vivido essa cena ter perdido muita coisa da minha infância. e ter perdido muita coisa na minha infância. Foi uma frustração para mim. Foi uma frustração para mim. O que você está sentindo agora? Ah, eu sinto até um alívio de falar isso. Né? O que foi que aliviou? Um alívio de falar, né? Parece que é uma coisa que sai, né? Que eu tô enxergando, né? Assim. Uhum. Então o que é que está aliviando? Aliviou que a gente pode mudar, né? Eu acho que eu vendo, né? Posso mudar. Então volta de novo lá na memória e vê se está dando frustração ainda, tá? Você é criança, olhando para as crianças brincando. É, vem aquela sensação da poderia ter feito. O que é que você poderia ter feito? Poderia ter brincado, falado mais, né? Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter falado. Poderia ter falado, Eu poderia ter brincado mais. poderia ter brincado mais. Mas eu não conseguia. Não conseguia. Eu até gostaria de ter feito melhor. Gostaria de ter feito melhor. Mas eu não conseguia naquele momento. Não consegui. Eu fiz o melhor que eu consegui fazer naquele momento. Eu fiz o melhor que eu consegui naquele momento. Eu até gostaria de ter feito melhor. Gostaria de ter feito melhor, Mas não era possível. mas não era possível. Existia uma trava dentro de mim. Tinha uma trava dentro de mim, Uma rejeição. uma rejeição, Um sentimento de abandono. sentimento de abandono. E eu não conseguia fazer melhor do que aquilo. Não consegui ser melhor do que aquilo. O que é que você está sentindo? Eu sinto que eu tinha potencial, Uhum. mas
porque eu sempre sabia, eu via tudo, sabia como fazer, ia muito bem na escola. Às vezes eu até errava de propósito, porque todo mundo errava e eu não errava, mas às vezes eu até fingia que errava só para me encaixar um pouco. Uhum. Eu sinto que eu tinha aquele potencial. Vamos lá. Deixa eu dar aqui algumas explicações aqui, antes da gente encerrar, né? Potencial para você fazer alguma coisa, ele envolve vários aspectos. Para eu fazer algo, eu tenho que saber como fazer aquilo. Se eu não souber como fazer, eu não vou fazer. Então, você sabia falar. Se você sabia falar, em teoria, você tinha um potencial de pedir para entrar na brincadeira, interagir com as suas amigas e ser uma criança como a maioria das crianças. Você tinha inteligência. Então, você tinha, isso também é um potencial. Eu tenho inteligência, eu sei falar, e eu não falava. Só que o potencial não é só a inteligência e não é só a capacidade de fazer. Existe também uma outra coisa que é o emocional. Tem uma parte que é emocional, que dependendo de como ela se encontra naquele momento, você vai fazer algo ou não. Mesmo você tendo a condição de fazer, sabendo fazer, se o emocional não tiver curado, preparado para fazer, ele pode ser a trava, o impedimento que vai fazer com que você não consiga fazer. Sim. Né? Então, potencial sim, mas as coisas não acontecem de forma isolada. Para eu ter um potencial de fazer algo e conseguir fazer, eu tenho que reunir todos esses elementos. Saber fazer, ter a capacidade e estar com as minhas emoções ali, permitindo que eu faça aquilo. Certo. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, muito medo de falar em público, pode ser que ela domine o assunto por completo, ela sabe explicar aquele assunto muito bem, se for individualmente assim, uma pessoa para outra. Pode ser que ela queira falar em público, só que na hora que surge a situação, é um desconforto tão grande, são sensações tão intensas, que ela simplesmente não consegue falar em público. E não adianta ela ficar dizendo assim, mas eu tinha um potencial para fazer. Não, para você realmente conseguir fazer e ser viável, você teria que curar essa parte emocional. Se eu ficar só olhando para o, eu sabia como falar, eu sei o jeito, eu tenho tudo para falar. Você não tinha tudo para falar, porque se tivesse tudo, você teria falado. Entendeu? Então lá quando você era criança, você pode pensar assim, eu tinha tudo para falar, eu tinha tudo para estar brincando. Não, não tinha tudo. Se tivesse tudo, você teria brincado, você teria falado. Então existia o componente emocional que todo mundo parece que deixa assim em segundo plano, como se ele não fosse relevante. E na maioria das vezes é o que é mais importante, é o que é mais relevante. Então, eu só posso dizer que eu tinha tudo para conseguir se o meu emocional também tivesse funcionando bem naquele momento. Como ele não estava, não foi possível fazer. É assim que é, né, com todo ser humano. Então, as travas que impedem a gente de crescer na vida, de se relacionar bem, de ter mais sucesso financeiro, raramente estão numa falta de capacidade cognitiva, falta de inteligência ou não saber fazer certas coisas. Raramente está aí o problema. 90% das vezes, ou até mais, os problemas estão em aspectos emocionais. São bloqueios que a gente guarda, e muitos desses bloqueios vêm lá da nossa infância, coisas que a gente não resolve e vai guardando ali numa sombra inconsciente, e aí você fica adulto e vai repetindo o padrão, e quando você vê, você está numa relação disfuncional. Quando você percebe, você desenvolveu uma depressão, quando você percebe a sua vida financeira não é como você gostaria, e você fica sem entender. Mas eu sei tanta coisa, eu tenho tanto conhecimento, por que a minha vida é assim? Eu sou uma pessoa tão boa, eu tenho tudo para dar certo, tenho potencial, parece que tudo a minha volta para fazer a minha vida dar certo e eu não consigo fazer. Porque está faltando emocional. Estudei tanto, fiz tanto, mas não consigo ir. Exatamente. Então, é aí que entra esse aspecto do desbloqueio, né, da cura.
E uma das coisas que traz mais resultado é limpar memórias da infância. Você limpa a carga emocional de memórias da infância, naturalmente a sua autoestima melhora, naturalmente você se liberta de bloqueios de se socializar, porque você agora não tem mais medo de rejeição e de abandono. Então, quando eu curo as emoções velhas lá da infância, e muitas delas vão ter ligação com rejeição, com abandono, com sentimentos de culpa, esses gatilhos não são mais disparados no meu dia a dia, quando eu me relaciono com as pessoas. Então eu consigo me relacionar melhor, eu consigo ser mais verdadeiro, falar o que eu sinto. Ir atrás do trabalho, né, procurar o cliente, que eu tenho essa dificuldade. Também pode acontecer, né, o bloqueio de você fazer o que é bom para você. Né? Aí vem também a sensação do não merecimento. Então, a criança que ela carrega sentimento de rejeição e abandono, ela vai desenvolver o pensamento de que ela não é boa o suficiente, de que ela não é merecedora. Então, se eu não sou merecedor, eu não tenho energia para cuidar de mim, para fazer coisas por mim, para ir atrás do cliente, até para cuidar do meu corpo, para fazer uma atividade física, para eu me alimentar melhor. Eu vou me negligenciando, eu vou me abandonando. O que eu fiz agora na depressão, tudo. Do trabalho eu já vinha fazendo, mas agora, depois que o meu ex-marido foi embora, nossa, eu não cuidei de mais nada, nem da casa, nem nada. Uhum. Então, nada. aquele abandono e aquela rejeição da infância, ela vai gerando depois um auto-abandono e uma auto-rejeição. Aí eu vou me deixando em último plano. Então, por isso que é importante a gente curar esses bloqueios, né?